Olá, meus irmãos! Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! Ressuscitou! Aleluia! Meus queridos do Senhor, bendito seja e exaltado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, chegamos no nosso 38º encontro e Jesus hoje vai falar ao meu e ao seu coração. Hoje se cumpre tudo aquilo que Jesus falou. Lembra quando Jesus falou para Marta e Maria, lá quando Lázaro estava no túmulo? Se creres, verás a glória de Deus. Seu irmão viverá. E Marta responde: eu sei, Senhor, que ele há de ressuscitar no último dia. 4 dias Lázaro morto. E Jesus ressuscitou Lázaro. Agora nós vamos ler aquilo que aconteceu com Jesus depois que ele morreu. Antes, te convido, deixe seu like, curta, compartilhe, se inscreva, ative o sino, que meia-noite o vídeo chega para você. Compartilhe para a sua família, anuncie a boa nova. Tudo que você leu, tudo que nós estamos vivendo, chegou nesse momento de anunciar, de saberem o que aconteceu com Jesus. Saber que ele vive. Assim começa o capítulo 20 do Evangelho de João. No primeiro dia que seguia ao sábado, Maria Madalena foi ao sepulcro de manhã cedo, quando ainda estava escuro. Viu a pedra removida do sepulcro. Correu e foi dizer a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Saiu então Pedro com aquele outro discípulo e foram ao sepulcro. Corriam juntos, mas aquele outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Inclinou-se e viu ali os panos no chão, mas não entrou. Chegou Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu os panos postos no chão. Viu também o sudário que estivera sobre a cabeça de Jesus. Não estava, porém, com os panos, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o discípulo que havia chegado primeiro ao sepulcro, viu e creu. Em verdade, ainda não haviam entendido a Escritura segundo a qual Jesus devia ressuscitar dentre os mortos. Os discípulos então voltaram para as suas casas. Entretanto, Maria se conservava do lado de fora, perto do sepulcro, e chorava. Chorando, inclinou-se para olhar dentro do sepulcro. Viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus. Um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhes perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Dita essas palavras, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não o reconheceu. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem procuras? Supondo ela que fosse o jardineiro, respondeu: Senhor, tu o tiraste?
Dize-me onde o puseste e eu irei buscar. Disse-lhe Jesus: Maria. Voltando-se ela, exclamou em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: Não me retenhas, porque ainda não subi a meu Pai, mas vai a meus irmãos e dize-lhes: Subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena correu para anunciar aos discípulos que ela tinha visto o Senhor e contou o que lhe tinha falado. Aparição aos discípulos. Na tarde do mesmo dia, que era o primeiro da semana, os discípulos tinham fechado as portas do lugar onde se achavam, por medo dos judeus. Jesus veio e pôs-se no meio deles e disse-lhes: A paz esteja convosco. Dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se ao ver o Senhor. Disse-lhes outra vez: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Aqueles a quem o estiverdes retiverdes, lhes serão retidos. Tomé, um dos doze, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Os outros discípulos disseram-lhe: Vimos o Senhor. Mas ele replicou-lhes: Se não vir nas suas mãos o sinal dos pregos, e não puser o meu dedo no lugar dos pregos, e não introduzir a minha mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, estavam os seus discípulos outra vez no mesmo lugar, e Tomé com eles. Estando trancadas as portas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Introduz aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Põe a tua mão no meu lado. Não sejas incrédulo, mas homem de fé. Respondeu-lhe Tomé: Meu Senhor e meu Deus. Disse-lhe Jesus: Creste porque viste. Felizes aqueles que creem sem ter visto. Fez Jesus na presença dos seus discípulos ainda muitos outros milagres, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos, o Senhor ressuscitou, aleluia, ressuscitou. Jesus ressuscitou por mim e por você, para dizer que nele a vida plena. Nele está a vida em abundância. Nele está o caminho, a verdade e a vida em plenitude.
virtude. Ele venceu a morte. Maria Madalena vai ao sepulcro, vai visitar logo cedo, não viu Jesus, não achou Jesus, vai correndo falar para os apóstolos. Pedro e João vêm correndo. Ao entrar no sepulcro, viu que estava um lenço enrolado, separado. Segundo a tradição, diz que esse lenço dobrado é porque significa que eu voltarei, que era o seu senhor quando estava à mesa. O servo não poderia ter o contato com o seu amo, com o seu mestre, e lá de onde ele olhava, o lenço estava dobrado ou distorcido, mexido. Se estivesse dobrado, o servo não poderia encostar, ou que mesmo que o dono, o patrão, não estivesse na mesa, significava que ele iria voltar. Por isso o lenço dobrado. Mas se estivesse desfeito, o servo poderia aproximar da mesa. Então, isso não está escrito. Isso é o que conta a tradição popular, não tradição da igreja. Vamos entender. Bom, então vamos pular essa parte aqui, mas para dar valor, dar sentido, tentarmos entender o motivo desse lenço que estava na cabeceira de Jesus está intacto. O sudário lá estava, que foi envolvido no corpo de Jesus. E quando Maria volta com os apóstolos, e eles, depois que saíram, Maria Madalena, ela viu os dois anjos no túmulo. Perguntou: cadê o mestre? Onde está o meu amado? Onde o puseram? E Jesus chama Maria Madalena: por que choras? Me diz se você que tirou, ó Senhor, onde é que colocou? Mas quando Jesus fala Maria, ela reconhece a voz de Jesus e olha e reconhece Jesus. E Jesus fala: não me toques, mas vá lá falar para os apóstolos, para os meus irmãos, que eu vou para o Pai, para o vosso Pai, para o meu Deus, para o vosso Deus. E Jesus aparece a eles e deseja a paz. A paz esteja convosco. Saúda duas vezes: a paz esteja convosco. Jesus permaneceu com eles. Tomé não estava. E Tomé depois vem e fala que se ele não tocasse nas mãos, do lado, se não visse, não acreditaria. E Jesus aproxima novamente, chega 8 dias depois, entra na casa com a porta fechada, fica no meio deles, deseja-lhe a paz novamente e fala para Tomé: toca aqui, coloca a mão aqui, ou dá a marca do meu prego, a marca onde estava a lança. Mas tenha fé, não seja incrédulo, Tomé. Felizes os que vão crer sem ver. Crês agora porque está me vendo? Tanto tempo eu estive convosco, creia agora só porque está me vendo? Não creu você que eu prometi que iria ressuscitar? Tomé declara: meu Senhor e meu Deus. A misericórdia do Senhor se fez presente naquele momento. Dia da misericórdia. É o primeiro domingo após a Páscoa. Meus irmãos, chegamos na ressurreição. Crês no ressuscitado? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amanhã, nosso penúltimo encontro. João capítulo 21. Se inscreva. Teremos novidades. Compartilhe. É um pouco longo, né? Tanta coisa para a gente falar, mas não daria para escrever, né? Para falar nesse tempo todo aqui.
Assim como disse João, né? O testemunho dele é verdadeiro. E assim ele escreveu. Até amanhã. Com Deus é mais fácil.